Olá, meus amigos, bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado por você se encontrar aqui neste canal. E desde já gostaria de lhe convidar a se inscrever, comentar, curtir. Nos ajude a atingirmos a nossa meta de chegarmos aí até o fim do ano. Acreditamos em chegar até bem antes disso com 1.000 inscritos, né? E você é parte fundamental para nos ajudar nessa grande empreitada. Queridos, hoje nós estamos trazendo aí um assunto muito relevante, muito reflexivo, porém algo muito triste, que é o aumento da fome em nosso país. É algo que é desesperador, é triste e nos faz refletir, né, sobre toda essa questão, todo esse embate que nós temos aqui em nosso país, porque nós vemos que na verdade não existe por parte do governo, que hoje faz parte da nossa nação, em socorrer, em ajudar os menos favorecidos. E isto é algo muito triste. Queridos, o ápice, né, de toda essa tristeza, ao meu ver, foi o que aconteceu agora, se não me falha a memória, a notícia que eu tive acesso na terça-feira agora, que pessoas estão fazendo filas para poder receber doação. Agora, olha só a doação. A doação nada mais é do que um pouco de ossos, né? Isso está acontecendo em Cuiabá, onde um açougue ele reúne de tempo em tempo lá, 1 ou 2 dias da semana, eu não sei especificamente o dia certo, mas em tempo eles se reúnem para poder doar ossos para a população, ossos de boi. Então é uma questão assim muito ruim, porque nós vimos uma fila enorme e o pessoal que estavam na fila estavam dizendo que estão indo cada dia mais pessoas participar desse recolhimento, e isso nos faz refletirmos muito, porque você vê o aumento da fome, o aumento da população de rua, pessoas que eram da classe média indo para a pobreza, quem é da pobreza indo para a extrema pobreza em nosso país, e nós nos vemos assim, em principal, o governo federal ter uma atitude sequer para poder fazer algo em prol da nação, né? Quem deveria ser o primeiro a ter um ato desse tipo não tem, que é justamente o governo federal. O governo federal que não tem um único ato em favor dos menos favorecidos, o que nós vemos aí é o que eles defendem, né? Que é essa meritocracia. Então tá aí a meritocracia do pobre, comer resto, né? Comer osso, né? De boi para colocar no feijão. É muito triste a cena, você vê ali senhoras, senhores, tem um senhor que quando pega um saquinho com os ossos, ele sai dando glória a Deus. Louvado seja Deus porque eu tenho aqui o que comer essa semana. Sabe, é algo assim, surreal, não é bonito de se ver, não é legal. E nós temos, amigos, que sim, nos indignarmos contra isso, ajudarmos da melhor forma que nós pudermos, orarmos por essas pessoas e pensarmos 2 vezes antes de ouvirmos com balelas, de darmos ideias a balelas, porque esse governo que está aí, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que puxa o bonde, esse bonde medíocre aí, ele foi eleito dizendo que faria isso. Que o discurso desse povo é: pobre não tem que ter apoio, não, o pobre tem que pescar, não pode dar vara, não, tem que ensinar a pescar. Beleza, cadê? Ensina a pescar. O ensinar a pescar é útil, beleza, mas enquanto você não ensina a pescar, você tem que dar o peixe. Aí eu sou muito favorável à campanha que o PT fazia, de estar dando um auxílio, tá socorrendo a população. Aí reclame quem quiser, mas não tem como ser contra não, meu amigo. Se você está vendo o povo com fome, ou você, como governo, dá um jeito, cria emprego, bota esse povo para trabalhar, ou você tira da renda do país e dá para o pobre. Porque o país tem. Você quer ver uma prova que tem? O país tem tanto que eles querem aumentar de 2 bi para 6 bi o fundo eleitoral. Tem ou não tem? Com esse dinheiro se alimentaria toda essa gente que está passando fome aí e muito mais.
Eles têm tanto dinheiro que eles ganham salários altíssimos. Eles só tiram do pobre. Então, amigo, nós temos que termos atenção, não podemos aceitarmos isso. Nós temos que pensarmos muito bem. É uma tristeza enorme que se abateu sobre mim, é que eu sei que, assim, eu imagino que muitas daquelas pessoas lá votaram nesse governo aí. Muitas daquelas pessoas votaram nesse governo. Um governo que já dizia que não estou nem aí para pobre, um governo que lutou contra nossos direitos como trabalhadores, um governo que já dizia em suas eleições que pobre só tinha dois direitos, um era votar e o outro era ter um título de burro, sabe? Um governo que saiu agredindo o nordestino, dizendo que nordestino era a parte fraca do país, nordestino é burro por votar no PT, etc. Pá, pá, pá. Queridos, o PT não é a salvação da lavoura, não. Mas, em vista do que temos, qual é a melhor opção? Porque uma coisa é certa, na era do PT, pessoas saíram da pobreza. Na era de Temer para Bolsonaro para cá, pessoas voltaram para a pobreza. Então, tem algo errado aí. Entendeu? Ah, queremos uma terceira via, é o que se estão dizendo aí agora. Beleza, cadê essa terceira via? É uma terceira via que vale a pena ou é só mais do mesmo? Eu, particularmente, não estou acreditando em terceira via nenhuma. Não estou acreditando. Se ela vier e eu ver que é uma terceira via viável, eu sou o primeiro a dizer aqui neste canal, gente, ó, tem uma terceira via aí boa. Melhor do que o Lula, hein? Mas no momento eu não acredito em uma terceira via. No momento, haja o que houver, eu ainda sou Lula. Eu deixo de ser na hora que aparecer uma via melhor. Não estou dizendo que ela é perfeita, não estou dizendo nada disso. Tem os seus erros. Tem que ser avaliado, tem que ser questionado, tem que ser estudado, tem que ser provado e julgado tudo certinho e condenado tudo certinho. Mas tem que ser tudo dentro da ordem da lei, assim como nós queremos com o Bolsonaro também. Entendeu? Agora, não é justo nós vemos o nosso povo passando fome quando o país produz tanto. O país produz, mas produz para as pessoas certas, né? Produz para os magnatas aí. Os filhos deles, as mães deles, as esposas, os esposos deles estão comendo e bebendo muito bem. Nós não podemos acharmos bonitinho, gente, pessoas passarem fome em nosso país, em país nenhum, muito menos nos nossos, e muito menos no nosso. Nós não podemos acharmos isso bonito, não. Nós não podemos ficarmos aqui perdendo tempo com besteira, é porque o esquerdo gosta de ficar dando comida para vagabundo. Comida para vagabundo, não. São seres humanos trabalhadores pra caramba. Se não estão trabalhando é porque não tem. Não tem o que eles fazerem. Porque senão aquele povo estaria trabalhando, eu duvido. Lá tinha gente lá que trabalham, que estão atualmente trabalhando. E, no entanto, a reclamação deles era o seguinte: o que ganhamos não dá para poder manter o mês. E aí? Tu vai dizer o que, meu amigo? Tu, que gosta tanto de atacar aí o governo Lula, porque amparava tanto o pobre. Agora você, meu amigo pobre besta, que caiu nesse discursinho e votou num governo tão medíocre como este, diz o que agora? Eu sei que muitos que hoje estão passando fome e necessidade votou nesse povo, diz o que agora? Parabéns pelos que pelo menos hoje bota a mão na consciência e reconhece que cometeu um erro, que não deveria ter votado em quem votou e que hoje reconhece o seu erro e não quer mais meia com esse governo. Beleza, é aceitável, você foi enganado. Que bom que você se entende deste jeito. Porém, muitos não entendem, gente. Muitos, infelizmente, não entendem não. Vocês querem ver um projeto que nós podemos dizer que este governo fez aí, na pessoa do seu Paulo Guedes, de Jair Messias Bolsonaro, etc. Há algumas semanas eles se reuniram para poder criar um projeto para a nação pobre do Brasil. Agora aí está, meu amigo, o projeto deles. É vergonhoso, mas o projeto deles era o seguinte: era distribuir resto de comida. E lá na reunião,
Paulo Guedes, assim como outros ministros, defende a tese que se a comida estiver para estragar, que eles podem doar ou para mendigos ali, para os favelados, moradores de rua, ou vender mais barato. Existe uma iniciativa que corre pelo mundo que comidas antes de estragar, a um período antes, o povo se comercializa com preço mais em conta ou até doam. Mas isso é algo feito dentro de uma lógica, de uma ética bem legal. Não é a questão aqui, não. A questão aqui é falta de lógica, falta de ética mesmo. Porque você vê, países grandes aí, como os países europeus, eles apoiam e amparam os seus cidadãos. Aí aqui não. A França, a Itália, a Alemanha, todos eles amparam os seus trabalhadores, os seus conterrâneos lá, gente. Não tem essa não. Mas aqui, nossa população, inclusive a população pobre, negra, povo carente, deixou-se engravidar pelo ouvido, emprenhar pelo ouvido, e muitos deles têm legitimado a narrativa da burguesia de que, de fato, pobre não merece apoio não, que pobre não merece nem aquilo que por tanto tempo nós lutamos, direito de cota, direito de você ter um, um cartão de passagem para poder você ir aos seus estudos e etc. Eu lembro que quando eu estava fazendo minha faculdade eu ganhei, ainda na era Dilma, um cartão de passagem. Fiz a faculdade através desses períodos aí, desses programas do governo. Hoje tudo se foi, não se tem mais nada. Tá entendendo? Então, gente, nós temos que abrirmos os nossos olhos, nós temos que nos mantermos atentos, porque essas cenas continuarão a existir a cada dia mais. Eu lembro que este projeto de dar comida para pobre, que é o projeto que Bolsonaro tenta fazer aí, ele teve essa reunião alguns dias atrás, me lembra o que ocorria na Idade Média. Porque na Idade Média, segundo Jacques Legoff, que é um dos maiores especialistas da Idade Média, ele diz o seguinte, que na França, neste período, que era um período que o povo passava uma fome muito grande, terrível, olha só como é que agia aquela burguesia opulenta lá, cheia de dinheiro, enquanto a população passava fome. Ele diz o seguinte, ele fala que o povo era proibido de caçar, não podia caçar na terra lá dos nobres. O povo trabalhava na casa do pessoal lá ganhando mixaria. Enquanto o povo, a França dividida lá em três classes, né? A primeira, a segunda e a terceira classe, que eram os nobres, o clérigo e os pobres, os camponeses em gerais. Quem pagava impostos? Apenas os pobres. Era só quem pagava os impostos. A classe dos clérigos, né? Que era a igreja. E os nobres não pagavam imposto, não. Ficavam tudo sobre a terceira classe, gente. Era eles que, passando fome, ganhando mixaria, vendo seus filhos desnutridos, era quem sustentava aquela nação. E aí o que acontece? Nas grandes reuniões daquele povo, naqueles grandes banquetes, olha o que eles faziam enquanto o povo passava fome. Ele disse que eles construíam um pão como se fosse uma bandeja, assim, retangular, no formato que hoje podemos dizer como se fosse uma pizza, né? Com a grossura assim mais ou menos. E aí como se fosse uma pizza só que retangular. Aquele pão era assado e eles usavam aquele pão como se fosse uma bandeja. Em vez de colocar algo numa bandeja, colocavam em cima daquele pão. Aí ali eles colocavam as carnes, as vários tipos de carne sobre aquele pão e serviam na a mesa para que eles se alimentassem. Beleza. Conforme eles cortavam, o suco da gordura, o suco da carne, entrava naquele pão. Aquele pão ele era duro, ele ficava bem rígido mesmo. E aí o suco da carne ia entrando nele. Quando acabavam os banquetes, sobravam alguns ossos
com carnes ali, aqueles restos ruídos e cortado e etc. O que eles faziam? Eles recolhiam esses ossos e jogavam aos cães. Olha só, jogava aos cães. Aqueles ossos com sobra de carne e etc. Era jogado aos cães. Os pães que eles tinham cortado em formato de. Que eles tinham criado em formato de bandeja lá, eles quebravam aquilo em vários pedaços, uma vez que ele era bem rígido, e aí eles doavam aos seus empregados. Às vezes eles saíam na porta da sua residência e davam para mendigantes ali ao redor, pessoas ali passando, pedintes em geral, eles passavam e faziam essa doação ali. Era essa a forma que eles usavam de misericórdia com o povo. Semelhantemente, gente, nós estamos vendo isso agora com esse governo. A forma deles socorrer a população ferida, contrita, passando necessidade é justamente isso, com o resto. Então, amigos, a fome tem aumentado. Esse povo acha que nós não merecemos comer, não merecemos beber, não merecemos investirmos, não merecemos dignidade. Só que 2022 vem aí, é bom muito bem nós estarmos atentos. Eu não acredito que conseguiremos derrubarmos Bolsonaro antes de 2022, eu não acredito, pela compra do Centrão. O homem que se dizia que não compraria do Centrão está fechadinho com o Centrão. Então nós temos que nos segurarmos até 2022, analisarmos bem as nossas escolhas e escolhermos sempre o melhor. E acima de tudo, cobrarmos. Cobrarmos que sejam éticos e dignos para conosco. Queridos, vocês entendem a importância que vocês têm em participar aqui conosco neste debate, em ajudar-nos a crescermos, a sermos um canal relevante. Nós temos que avançarmos e chegarmos, amigos, naqueles nossos irmãos que estão aí sem luz, sem orientação. Eles têm que ouvir essas mensagens que é para eles abrirem os olhos deles. Boa parte das pessoas que hoje passam fome aí, gente, que estão sendo humilhadas, perdendo seus empregos, não tendo estabilidade nenhuma, não tendo direitos trabalhistas, boa parte desse povo caiu na lábia armada por grandes empresários, e aí eu incluo o Rede Globo, a nossa mídia em geral, eu incluo aí, não dá para aliviar ninguém. Boa parte deles apoiaram esse golpe contra o povo. Então, amigos, nos ajude, curta, compartilha, comente. Inscreva-se em nosso Instagram, que é o Brasil Resistente. Venha nos ajudar nessa militância aí, para que nós possamos termos um futuro Brasil melhor. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.